Olá, 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 beleza? Estamos aqui de novo no Gran Curso Online para gravar mais uma aula de currículo em movimento. Você deve estar achando estranho, né? Eu tava de barba, cabelo grande, mas eu fui ali, cortei rapidinho e a gente volta para continuar o nosso vídeo aqui hoje sobre currículo em movimento. Nós estávamos falando sobre as concepções de avaliação aqui da Secretaria de Educação. Então, eu quero que você entenda uma lógica. Qual é a avaliação que está posta na Secretaria de Educação? A avaliação formativa, mas ela está posta em seus 3 níveis: avaliação de aprendizagem, avaliação institucional e avaliação de larga escala. Nós já conversamos sobre a avaliação formativa, você lembra? Estava no último vídeo. Então a gente vai continuar agora falando da avaliação institucional. Dá uma olhada lá. Essa avaliação institucional, senhores, ela é realizada pela comunidade escolar. Essa comunidade escolar, então, deve fazer o processo de análise e acompanhamento do trabalho que acontece na escola. O seu objetivo é esse, ó, garantir a qualidade social do trabalho escolar. Quando todos estão envolvidos, essa qualidade mais facilmente é alcançada. 2 importantes momentos a gente listou aqui, ó, a coordenação pedagógica e o conselho de classe. São 2 momentos que são bem interessantes para que as pessoas possam discutir grupalmente o que acontece dentro da escola. Não deve expor, punir ou premiar pessoas, principalmente porque aqui nós estamos falando dos profissionais. Então, a gente está avaliando os profissionais. Não é hora de premiar, punir ou expor qualquer colega. É contínua, tem como referência o PPP, não deve ser isolada ou burocrática. Então, senhores, ela tem como ponto de partida, essa é a frase, ponto de partida, o PPP. E a sua chegada é um PPP ainda melhor. Não dá para a gente fazer um único momento, um único espaço de avaliação, por um questionário que seja um espaço de discussão. Esse é um processo contínuo, já que a nossa concepção de avaliação é formativa. Ok? A avaliação institucional ou a avaliação do trabalho da escola é realizada na escola, pela escola, em função da escola e pelos seus próprios autores. Não há que se falar que externos vão acompanhar. Isso aqui é um processo interno. Quem vem de fora, no máximo que faz e que pode ser convidado a fazer é a contribuir. Senhores, olha aqui. A avaliação institucional é de suma importância. Se ela vai mal, é sinal que a escola não consegue se organizar no seu planejamento e não consegue evoluir nas suas questões. Então, se o ponto de partida dela é o PPP da escola, ela precisa entender que esse planejamento que é constituído precisa ser reavaliado a todo momento. Como assim, Carlinhos? A gente constitui o PPP, que é um planejamento da ação global da escola, e avalia ele a todo tempo, para entender se as metas estão sendo alcançadas, se os objetivos têm sido alcançados e como a escola pode percorrer melhor esse percurso que foi descrito dentro do PPP. E a avaliação institucional tem importante papel nisso, porque os atores dela, todos aqueles envolvidos na escola, participam e dizem como melhorar. E a coordenação pedagógica e o conselho de classe são espaços participativos, onde todos devem contribuir. Por isso são os melhores espaços. Ok? Então vamos continuar lá com a avaliação de larga escala. Senhores, as avaliações de larga escala são diversas. Diversas, Carlinhos. Diversas. E como assim, Carlinhos? Diversas? Sim, nós temos aquelas que foram instituídas pela União, que ela faz conosco aqui. ANA, ANEB, ANRESC, ENEM. Todos esses são dispostos da União. Só que a Secretaria de Educação, senhores, tentou organizar aqui uma avaliação distrital de desempenho escolar dos estudantes. Quem é responsável por isso? A SUPLAV, a Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação. Essa subsecretaria, senhores, é responsável por organizar essa avaliação, que vai ser a nossa, assim você me mata. Nossa do DF, senhores, nossa do DF.
ok? Então ela vai organizar, vai avaliar professor, vai avaliar aluno, vai avaliar gestor. Então, todo mundo vai estar envolvido nessa avaliação. Ela não vai ser uma avaliação meramente de proficiência como essas, ok? Espera-se acompanhar o desenvolvimento escolar. Então, é um sistema de desempenho escolar, ok? E isso é uma estratégia para garantir qualidade do ensino. O DF, outrora, teve o CIAD, vocês lembram? O CIAD, em outro momento, foi a nossa avaliação de larga escala. Não existe mais. Era uma empresa contratada que não devolveu os resultados, então, por isso, não há que se falar que nós vamos ter aqui, então, uma outra avaliação nos mesmos moldes. Por isso, foi pensado nessa avaliação distrital de desempenho, ok? Meninos, dá uma olhada. É importante fazer avaliação distrital? É importante fazer avaliação de larga escala? Sim. E essa avaliação distrital, ela é importante? Muito, porque assim a gente entende quem é a escola, o que tem feito, quais são as atribuições que têm sido respeitadas, quais não têm sido respeitadas, como melhorar a escola. A avaliação de larga escala nasce nessa lógica, e não na lógica de comparação ou ranqueamento. A lógica não é comparar as nossas 600, quase 700 escolas. A lógica é melhorar a oferta do ensino, entender as responsabilidades e acompanhar melhor aqueles que têm maiores dificuldades. Então, por isso, a avaliação é tão pertinente. Nós conversamos aí no final do último vídeo, para o começo desse, sobre a avaliação dos seus 3 níveis. A avaliação de aprendizagem, a avaliação institucional e a avaliação de larga escala. Então a gente fecha essa lógica da concepção de avaliação da Secretaria de Educação. Mas eu queria que você estivesse atento a uma coisa. Eu vou abrir uma telinha aqui para a gente conversar, ok? A avaliação na SEDF. Ela considera avaliação de aprendizagem, avaliação de aprendizagem, avaliação institucional e avaliação de larga escala. Senhores, se o aluno foi mal na de larga escala, indica que a institucional não está indo bem. E se a institucional não está indo bem, a de aprendizagem também não está indo bem. Então, senhores, as 3 estão interligadas. Por que estão interligadas, Carlinhos? Por quê? Por que estão interligadas? Porque uma influencia diretamente na outra. Então, por isso estão interligadas. Eu diria que o nosso ponto mais importante é esse aqui, ó. É onde as 3 estão muito juntas. E onde que as 3 estão muito juntas e devem percorrer esse objetivo, né? Ir atrás desse objetivo? A garantia de uma escola de qualidade. Que tipo de qualidade? De qualidade social. É essa escola que a gente quer. Beleza? Então, pensado nessa lógica, as 3 estão interligadas, uma influencia a outra e o ponto de congruência das 3 é o que vai nos promover qualidade social. Quando as 3 estiverem indo bem, a gente vai estar num percurso onde essa escola aqui vai ser muito mais fácil de ser alcançada. Então, vamos lá, senhores. Vamos acabar com essa lógica de avaliação e vamos começar a falar dos livrinhos das etapas que a gente tem. Lembrando que o Currículo em Movimento é um box de 8 livros. Eu falei para vocês, não falei? Então a gente vai precisar fazer com que esses livros sejam todos vistos. Eu falei do primeiro livro de concepções da Secretaria de Educação, dos pressupostos teóricos, e a partir de agora, então, eu vou pontuar aquilo que for mais importante nos outros livros. Nós vamos começar agora falando da educação infantil, tá bom? Então, dá uma olhada lá nesse da educação infantil. Quem é a educação infantil? Senhores, todo mundo aqui já sabe, é a primeira etapa da educação básica. Primeira etapa da educação básica, atende os nossos alunos de 0 a 5 anos. Ok. É no espaço de educação infantil que eu vou ter uma atualização histórico-cultural. Como assim, Carlinhos? Olha para mim, gente. Quando nós éramos crianças, nós éramos cachorros de rua. É, isso mesmo. A gente soltava a havaiana na enxurrada e saía correndo atrás dela para pegar. A gente tomava banho de biqueira. A gente ficava na rua, jogando bola, brincando na rua. A gente lambia lagartixa, comia barata. Todas essas coisas todos nós fazíamos, né, senhores? Mas nossos filhos fazem essas coisas hoje?
Não, não fazem. Eles ficam trancados dentro de casa, no apartamento. E geralmente só tem contato com a família e com adultos. Porque o número de filhos também foi reduzido, então essas crianças começam a ter mais contatos com os adultos. Então, na escola de educação infantil vai ser um espaço de atualização histórico-cultural. Essa criança começa a ter contato com outras crianças e começa a se socializar. E eu brinco, quando as crianças vão para a primeira semana de aula lá da educação infantil, elas ficam doentes. E por que ficam doentes? Porque não tem nem imunidade, porque não brinca com outra criança, porque não vai socializar com outros em outros espaços, apenas no seu espaço de casa. E aí a mãe fica, meu Deus do céu, meu filho tá doente, não vou mandar meu filho para a escola não. O primeiro momento de socialização foi também do catarro do outro coleguinha. Foi da bactéria do outro coleguinha. E aí essas doenças vão aparecer, né? É engraçado, mas acontece com a maior parte das crianças mesmo. Então, só para ilustrar isso, as nossas crianças elas têm vivido segregadas dentro de espaços pequenos, com pouca socialização, e a escola de educação infantil é um espaço muito importante para que essa socialização aconteça. Quer seja para aspectos bons ou ruins, mas a escola é importante, é na heterogeneidade que se constitui a aprendizagem. Então, eu preciso dessa lógica aí de atualização histórico-cultural. Vamos voltar lá. O currículo de educação infantil é um conjunto sistematizado de práticas pedagógicas no qual se articulam as experiências e saberes da criança. Legal, aqui traz a lógica, senhores, da valorização daquilo que o aluno faz fora da escola, da valorização do que ele tem de conhecimento extraescolar. E a finalidade da educação infantil, já está posta em outros momentos, a gente já conversou aqui, é o desenvolvimento integral. Lembrando que é complementando a ação da família, a gente complementa a ação da família e da comunidade. A gente complementa a ação dessa galera, tá bom? Para o currículo, importante lembrar que a criança é sujeito da história e da cultura, que as infâncias são plurais em suas expressões étnicas, estéticas e éticas. Lembrando, senhores, a criança deve ser ouvida, ela tem o que contribuir, ela tem conhecimento. Então, por isso, é importante lembrar que ela é sujeito desse momento de construção. Tá legal? Então, vamos lá. Continuando sobre a educação infantil. Qual o melhor lugar, qual o lugar mais privilegiado para compartilhar as experiências? A instituição de educação infantil, o jardim de infância, os nossos centros de educação infantil e as nossas escolas que atendem também os anos iniciais e educação infantil. É um espaço onde eles vão organizar, criar novas experiências, fazer vivências provocativas, inovar, criar cultura, incorporar bens culturais da humanidade. Então, senhores, a escola constitui um espaço valoroso para a criança. Não à toa, a pré-escola, nos últimos anos, tornou-se obrigatória. Como assim, Carlinhos, obrigatória? As crianças a partir dos 4 anos devem ser matriculadas na escola, né? Então, esse espaço é um espaço valoroso de aprendizagem. E a escola deve ser sinônimo de situação de aprendizagem e quando eu aprendo, eu me desenvolvo. Então, além de situação de aprendizagem, é uma situação de desenvolvimento. Ok? A educação infantil tem princípios descritos nas diretrizes curriculares nacionais. Esses princípios vieram novamente em voga aqui, nessa conversa, olha só. Os princípios descritos nas DCNs, eles também estão descritos aqui, dentro dos princípios da educação infantil. Quais são os princípios da educação infantil, Carlinhos? Isso mesmo, princípios éticos, políticos e princípios estéticos. Esses princípios, senhores, eles nascem para quê? Eu digo assim, olha para mim. Princípios são um caminho invisível por onde eu vou percorrer. É aquilo onde eu vou caminhar, a seara de onde eu quero estar. Então, por isso esses princípios são importantes. Essa lógica desses princípios são para a criança ou são para o adulto? Isso mesmo, são para o adulto. A criança aqui, ela vai se espelhar no adulto que está ali com ela. Então, esses princípios são para que o adulto trabalhe nessa lógica, para que a criança constitua a sua
a sua conduta, a sua formação inteira dos princípios éticos, políticos e estéticos, ok? Mas, Carlinhos, o que são esses princípios? Dá uma olhada que eu vou escrever algumas palavrinhas para te facilitar. Aqui tem um conceito de princípios, são regras, códigos de boa conduta que governam a nossa vida e atitudes. São acepções fundamentais que derivam ou se tornam base para outras. O trabalho educativo na educação infantil se assenta nesses princípios. Os princípios éticos, senhores, são os princípios da formação do eu. É a minha formação como identidade, solidariedade. São os meus princípios. Os princípios políticos estão atrelados ao meu eu social. São os princípios de justiça social, são os princípios de direitos humanos. E ainda tem os estéticos. E os estéticos estão ligados à cultura. E aqui é a valorização das diversas culturas. Eu diria, vamos escrever, das diversas culturas. Essa é a lógica, senhores. Então, os princípios serão aí de 3 tipos: éticos, políticos e estéticos. E vão nortear a forma como o adulto interage com as crianças, de forma integrada e envolvida com as atividades que vão ser desenvolvidas. Então, esses princípios nascem para que a gente seja o espelho dessa criança na formação do eu privado, do eu social e do eu cultural. Ok? Então, deixa eu mudar a cor da caneta aqui para ficar mais evidente, o vermelho é mais legal. Vamos lá. Na Secretaria de Educação foram eleitos eixos integradores, que a escola e o professor, ao planejarem suas atividades, vão ter que estar ligados aos eixos transversais, que nós já falamos. Transversais. Mais esses eixos integradores. Os eixos transversais, esses são únicos para a educação básica do DF. O currículo de educação básica trouxe todos. Aqui não. Aqui os eixos integradores, eles são específicos. Esses aqui, propriamente falando, são os da educação infantil. Mas nós vamos ter outros para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação profissional, para a EJA, ok? Então, é isso que eu quero que você fique atento. Na educação infantil, o professor, além de planejar pensando nos eixos transversais, vai ter que pensar nos eixos integradores. E quais são? É a lógica do educar e do cuidar, do brincar e do interagir. Como assim, Carlinhos? Olha para mim, olha para mim. A criança, senhores, ela precisa ser respeitada na sua lógica. Então, o educar e cuidar é entender, eu vou respeitar a criança na sua individualidade e vou cuidar, zelar dela. Como cuidado de pai? Não, não é cuidado parental. Nós não somos pai, nós não somos mãe dos alunos. Nós somos professores e estamos ligados e atentos às suas aprendizagens. É o que mais importante nós podemos constituir na escola, são as aprendizagens. Então, o educar aqui é fornecer a ele qualidade nessa educação oferecida e zelar, cuidar pelas suas aprendizagens. Essa é a lógica do educar e cuidar, entende? Se eu educo e cuido, eu vou ter certeza que aquele indivíduo que está em formação será um indivíduo que vai ter todos os valores, todos os conhecimentos, todas as aprendizagens necessárias para que garanta o seu desenvolvimento. E é essa a lógica do educar e cuidar, tá bom? O educar e cuidar se estende por toda a educação básica, a DCN falou isso. Só que aqui no Currículo em Movimento só apareceu como eixo integrador da educação infantil. É importante que você lembre disso. Tá legal? E ainda tem o outro eixo, o brincar e interagir. A criança de 0 a 5 anos, ela precisa da brincadeira, até para constituir a sua autonomia, o seu desenvolvimento da moral. Então, por isso, o brincar. E a brincadeira, ela enseja dentro de si mesmo a lógica do interagir. Então, educar e cuidar, brincar e interagir são 2 necessidades que as crianças têm para conseguirem ter
ter características, ter aprendizagens que garantam o seu desenvolvimento ali da educação infantil. Então tem uma frasezinha final que a gente vai falar aqui também, olha só. Juntamente com os eixos transversais, os eixos integradores devem considerar a base familiar e os valores éticos e sociais, ok? Então, quando o professor for planejar, ele lembra dos dois. Quais são mesmo os transversais, senhores? Quais são mesmo os transversais? Isso mesmo. Educação para a sustentabilidade. Educação para a diversidade. E cidadania e educação em e para os direitos humanos. Além de pensar tudo isso, eu vou ter que pensar no educar e cuidar, no brincar e interagir. Ok? O professor, quando for planejar a sua aula, vai ter que lembrar em que espaço ele vai garantir que essas questões todas vão ser contempladas. Ok? Então, vamos lá. Quais são as concepções da educação infantil? Lá, senhores, a organização do trabalho pedagógico é um pouco diferente da educação no ensino fundamental e no ensino médio. Então, tem que pensar em materiais, ambiente, tempo, atividades que são permanentes, atividades ocasionais, qual a sequência de atividades, acolhimento, adaptação, rotina, trabalho com datas comemorativas. Eles têm espaço para alimentação, sono, banho. É diferente a organização? É bastante diferente. Então, para quê, Carlinhos? Para que nesse primeiro momento de escolarização, o aluno se sinta acolhido mesmo. E ele entenda que a escola é um espaço interessante. Então, todas essas rotinas que já fazem boa parte a rotina da casa, de onde ele vem, a gente vai precisar ampliar aqui. E aí a gente vai ter escolas de educação infantil que atendem 10 horas. Essas escolas vão ter que ter um espaço do sono. Quem consegue, gente, ficar mais de 7, 10 horas só estudando, sentado na cadeira? Então tem espaço do sono, da alimentação, do banho, de atividades ocasionais. Todas essas. Então, são ligadas à OTP da educação infantil. Tem avaliação na educação infantil? Olha para mim, olha para mim. Tem avaliação na educação infantil? Tem? Tem avaliação na educação infantil, senhores. Como que funciona essa avaliação? Isso mesmo, com provas. É? Tô ouvindo você não. É com prova? Não, senhores. A avaliação na educação infantil, ela não utiliza esses instrumentos do tipo prova. Instrumentos formais, já a grande maioria deles são instrumentos informais que vão ser utilizados para acompanhar o desenvolvimento da criança, entender como foi esse desenvolvimento durante a educação infantil. Esse desenvolvimento vai ter que ser descrito em um registro. Como assim, Carlinhos? O relatório da educação infantil. Esse relatório de desenvolvimento da criança, vai acompanhá-lo durante sua vida escolar, para entender aquilo que aconteceu na educação infantil e poder potencializar as ações no ensino fundamental. Essa é a lógica da avaliação. Os alunos serão avaliados? Sim. Qual avaliação? Formativa. Para quê? Entender o desenvolvimento da criança e como ela percorreu essa educação infantil. Constrói-se então os relatórios e esses relatórios vão ser subsídio para o professor lá do ensino fundamental que vai atender esse aluno. E aí, quando ele atender esse aluno, ele vai saber qual o percurso que foi feito com ele. Essa é a lógica da avaliação da educação infantil, tá bom? Então dá uma olhada aí como é que está escrito. A documentação das observações e outros dados sobre a aprendizagem dos alunos devem acompanhá-la ao longo da educação infantil e, posteriormente, serem entregues, lidos e analisados por ocasião do seu acesso ao ensino fundamental. O procedimento ajuda a garantir a atenção continuada ao processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, assegurando a transição mais tranquila. Então, o principal objetivo é que essa transição, educação infantil e ensino fundamental, seja o mais tranquila, amena, com todos esses aspectos do desenvolvimento descritos. Então, quando o professor lá do ensino fundamental recebe, ele fala: cara, qual foi o desenvolvimento desse aluno? Então beleza, vamos continuar deste ponto para percorrer o que a gente precisa. Beleza? Então, vamos lá. Como que ela se organiza? Já falei para vocês, atende alunos de 0 a 5 anos. Aqui no DF é assim. Na creche,
ela atende de 0 a 2 anos, o berçário 1, berçário 2, maternal 1. Aos 3 anos, o maternal 2. E na pré-escola, ela vai atender os alunos de 4 a 5 anos. 4 anos o primeiro período, 5 anos o segundo período. Ah, Carlinhos, tem retenção na educação infantil? Sim ou não, senhores? Claro que não, né? Claro que não. Mas, Carlinhos, lá na LDB está falando dos 60% de frequência da pré-escola. Tem retenção, não? Claro que não. Esse 60% está ligado a outras questões de acionar o conselho tutelar para o acompanhamento da criança, mas não ligado à retenção, porque é proibido, ok? Então, na creche eu tenho berçário 1 e 2, maternal 1 e maternal 2. Na pré-escola eu tenho primeiro e segundo períodos. As múltiplas linguagens das crianças. Aqui, senhores, seriam se a gente tivesse que comparar aos campos disciplinares, lá do ensino fundamental e do ensino médio, né? Aqui, quais são as áreas de linguagem que são trabalhadas com as crianças da educação infantil? Elas devem trabalhar nessa lógica aqui, ó, de cuidado consigo e com o outro, interação com a natureza e com a sociedade. E as linguagens. Quais linguagens? Artística, corporal, matemática, oral e escrita e digital. Então, o trabalho da educação infantil está ligado a essa lógica de interação consigo com o outro, com a natureza e a sociedade, e ainda a linguagem do corpo, artística, matemática, oral, escrita e digital. Esse aqui é o desenvolvimento moral da criança. Eu vou abrir uma tela aqui para te explicar que eu acho que fica um pouco melhor, ok? Então, vamos lá. Tela branca. Isso. Vamos assim. Prefixos do latim. A, hétero. Você que fez aula de latim aí, né? Vai ser muito utilizado agora neste momento, tá bom? Nomia. Vou mudar a cor. Azul. Senhores, o prefixo a significa o quê? Na nossa língua e no latim. É um prefixo de negação, de não. Não. E, Carlinhos, então, o que é o aluno no nosso desenvolvimento da moral na fase da anomia? Esse cara, senhores, não o quê? Não reconhece, não obedece. O que ele não reconhece e não obedece? Isso mesmo, senhores. O que é anomia? Anomia é regras, anomia é normas, anomia é lei. Então a criança não reconhece as regras, não reconhece as normas e por isso não obedece. Essa é a primeira das fases do desenvolvimento da moral da criança. A segunda fase é a fase da heteronomia. E o prefixo hétero significa o quê, Carlinhos? O prefixo hétero, senhores, significa diferente. Diferente do primeiro, o que ele faz aqui? Aqui ele reconhece e obedece às normas, às regras e às leis. Ok? Vamos lá. E o que significa o prefixo alto? O prefixo alto significa faz sozinho. Automóvel, anda sozinho. Não é isso, senhores? A planta é autotrófica, produz seu alimento sozinha. Então, a criança, quando chega na fase da autonomia, o que ela faz? Ela critica, cria, reconhece, modifica e, em alguns casos, obedece às normas, às regras e à lei. Esse esqueminha, senhores, é o esqueminha do desenvolvimento da moral. Quem foi o autor que descreveu sobre o desenvolvimento da moral? Isso mesmo, Piaget. Piaget, então, traz essa lógica do desenvolvimento da moral. E esse esqueminha ajuda a gente a pensar como que ele se constitui. Então, grava esse esqueminha, pega essa imagem e olha só aqui atrás. Na fase da anomia, as crianças desconhecem as regras coletivas. Na fase da heteronomia, as crianças se interessam em participar de atividades coletivas e regradas. Então aqui, ó, não reconhecem, aqui reconhecem e obedecem. E na autonomia, adquirem consciência moral, sendo os deveres cumpridos conforme suas necessidades e significações. O oportunizar situações de aprendizagem que as crianças dirigem sua própria ação, levando em conta noções de reciprocidade, de cooperação e limites. É mais ou menos assim, olha para mim. Na anomia, é aquela criança que a gente fala para ela, não pega isso na estante. Ele está começando a engatear,
você fala a primeira vez, não pega. E se você falar de forma ríspida, ele vai parar, não vai pegar. Mas daqui a pouco, quando você virar as costas, o que ele faz? Vai lá e pega. Ele entende que aquela regra foi posta? Não, ele não entende a regra posta. Mas depois de um tempo, se aquela regra que você pontuou, você mantém aquilo como uma regra, a criança segue aquilo. Dos 2 aos 3 anos, ele consegue seguir aquilo, não muda. A partir dos 6, 7, 8 anos, ele começa a criar suas próprias regras. É da brincadeira do pique-bandeirinha misturado com pique-cola. Misturar as duas regras é algo que as crianças não conseguiam ainda na fase da anomia ou da heteronomia, só conseguem na autonomia. Para fins de prova, aquele esqueminha do desenho resolve muita coisa. Mas para além disso, tem uma tabela com palavras que vão te ajudar. Dá uma olhada lá. Na anomia, o que a gente tem? Bagunça, devassidão, libertinagem, dissolução. Não há a lógica de respeito de regras. Na heteronomia, a lógica da regra é seguida muitas vezes por medo, pelo autoritarismo, imposição, castigos ou ainda por premiação, respeito das partes, autocracia ou tirania. E na última fase, entende-se então que quem era a regra pode se criticar e criar novas. Então, é um campo da cooperação, do respeito mútuo, do amor, da afetividade, do livre-arbítrio, da democracia, da lei de causa e de efeito. Você faz isso, tem como consequência isso. Entender essas lógicas, então facilitam que a gente leve essa questão para a prova. Essas palavras-chave da teoria. Tudo bem? Senhores, olha para mim. Nós vamos ficando por aqui neste vídeo de hoje, de agora. Voltamos daqui a pouquinho para continuar falando sobre o currículo em movimento, tá bom? Um forte abraço, gente. Tchau, tchau.